Boa noite. Justiça manda devolver o passaporte de Lula e defesa entra com pedido de habeas corpus no Supremo para evitar a prisão do ex-presidente. O ministro do STF autoriza a abertura de inquérito contra Gilberto Kassab do PSD. A investigação é baseada na delação da JBS Friboi. Fachin envia para revisor Celso de Mello processo contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Julgamento pode ser o primeiro com desfecho no Supremo envolvendo a Lava Jato. Em Pernambuco, o presidente Temer inaugura a obra da integração do Rio São Francisco e diz que encerrou a cultura de paralisar projetos de governos anteriores. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! São Paulo foi o primeiro lugar no mundo a fazer um transplante de fígado depois do órgão ser afetado pela febre amarela. O procedimento é uma alternativa para curar a hepatite fulminante. A engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, foi a primeira paciente no mundo a fazer um transplante de fígado em decorrência da febre amarela. O procedimento inédito realizado em São Paulo esse ano já foi replicado em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A cirurgia em si existe há quase 40 anos, mas nunca havia sido indicada para pacientes com febre amarela. O que está acontecendo hoje é que no Brasil, esta doença tropical de países menos desenvolvidos está se aproximando das zonas urbanas desenvolvidas onde existe o transplante. O fígado se localiza do lado direito do abdômen, pesa entre 1 kg e 1,5 kg e é o responsável pelo metabolismo do corpo. É ele que equilibra o que ingerimos. Na lista de transplantes no Brasil, o de fígado é o segundo mais realizado, fica atrás apenas do de rim. Para trocar um fígado doente por um órgão saudável, o paciente precisa entrar numa fila que leva em consideração a ordem de chegada e a gravidade do caso. A lista é única e organizada por estado. Em São Paulo, por ano, entram 1.500 novas pessoas nessa espera. O problema é que, no caso da febre amarela, por ser ainda uma possibilidade nova, o momento exato de indicar a cirurgia ainda não está muito claro. Na febre amarela, esse vírus ele ataca muito o fígado, mas ataca vários outros órgãos diretamente. Então a dificuldade é saber, mesmo se trocando o fígado, qual vai ser a evolução desses outros órgãos que estão sendo atacados. Em média, aqui em São Paulo, são cerca de 600 transplantes de fígado por ano. Mas faltam doadores e, por isso, todo ano, cerca de 500 pessoas morrem antes de chegar a vez de fazer a operação. Nem todo mundo que foi infectado por febre amarela e desenvolveu a forma grave da doença tem a indicação do transplante. A população não precisa se assustar achando que pegar febre amarela significa que vão evoluir com necessidade de transplante de fígado. Isso é uma exceção. E subiu para 61 o número de mortes por febre amarela silvestre no estado de São Paulo desde janeiro do ano passado. Segundo o novo balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, ao todo 163 pessoas foram infectadas pela doença. E o aumento dos casos fez disparar a venda de repelentes nas farmácias. Nesta farmácia no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, os repelentes se tornaram um dos produtos mais procurados nas últimas semanas. A gente tem alguma dificuldade já para comprar de alguns distribuidores que já não tem mais. A farmácia registrou um aumento nas vendas de mais de 900% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número saltou de 329 unidades vendidas para mais de 3.000. A ameaça da febre amarela é que está provocando esta corrida pelos repelentes. Mas se você está pensando em procurar uma farmácia para comprar um repelente para evitar tomar a vacina contra a febre amarela, está cometendo um grande erro. Os médicos afirmam que o produto é apenas um paliativo e que não substitui a imunização que está sendo feita nos postos de saúde. Em hipótese nenhuma, aquelas pessoas que estão em áreas de risco, que têm a recomendação de tomar a vacina da febre amarela, devem substituir a vacina pelo repelente. O repelente é uma somatória junto com outras medidas, como ambiente fechado, ar-condicionado, roupas de mangas compridas, calça, roupas mais claras, para tentar evitar uma picada. Na hora de escolher o produto, é importante verificar se ele é aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também não se deve usar soluções caseiras. O médico infectologista do Hospital Emílio Ribas explica ainda que é importante usar o repelente em todas as áreas expostas do corpo. Algumas, às vezes, são esquecidas, como as orelhas.
Cada fórmula traz na embalagem o tempo médio de duração, que pode variar de 2 a 12 horas. E depois do período indicado, deve ser reaplicada. É fundamental respeitar este período. Se a pessoa entrar na piscina ou no mar, ou se ela transpira muito, por exemplo, é preciso reaplicar o repelente antes do tempo indicado. Lembrando que há no mercado linhas específicas para as crianças. Pesquisa inédita no mundo com bebês gêmeos, liderada pelo Centro de Estudos do Genoma da Universidade de São Paulo, identifica genes relacionados a efeitos do Zika vírus. A descoberta pode, no futuro, ajudar a definir pais que têm mais risco de ter filhos com microcefalia. Foi a primeira vez que um estudo analisou gêmeos cujas mães foram infectadas com a doença durante a gestação, mas que apenas um dos bebês nasceu com microcefalia. Foram mapeadas 6 famílias nesta situação a partir do surto de Zika vírus que aconteceu entre 2015 e 2016 no Brasil. Uma das mães que aceitou participar foi a Jaqueline. Lucas e Laura nasceram em novembro de 2015. Somente a menina tem a síndrome. O estudo, coordenado pela pesquisadora Maiana Zatz, da Universidade de São Paulo, foi publicado hoje em uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a Nature Communications. Por exemplo, você pode ter genes que te aumentam o risco de você ter diabetes, tá? Mas você só vai ter o diabetes se você comer muito açúcar, se tiver excesso de peso, enfim, se você tiver condições ambientais desfavoráveis, né? E foi a mesma coisa que a gente viu com gêmeos. O fato deles terem os genes, as variantes de risco, junto com a infecção, é que provocou o desenvolvimento da síndrome da Zika congênita. A partir desta constatação, os pesquisadores partiram para o laboratório. Eles coletaram e cultivaram amostras de células que dão origem ao cérebro de 3 pares de gêmeos que tiveram um desenvolvimento diferente um do outro. A primeira observação foi que sem o vírus da Zika, as células se desenvolveram normalmente, mas depois de infectadas, apareceram as diferenças. Os pesquisadores infectaram as amostras com o Zika. As células das crianças que não nasceram com a síndrome permaneceram se desenvolvendo de maneira saudável e são estas em azul. As amostras das crianças com microcefalia foram novamente afetadas pelo vírus, que se proliferou, e nesta imagem aparece em vermelho. Nós conseguimos identificar 3 principais genes que eram diferencialmente expressos entre os bebês afetados e não afetados. A pesquisa pode ser importante para que no futuro casais que pretendem ter filhos e que tenham o mesmo perfil genético possam ser imunizados. Caso, por exemplo, seja desenvolvida uma vacina contra o Zika, né, nós consigamos fazer uma triagem prévia de quais indivíduos da população brasileira, por exemplo, devem receber primeiro as vacinas. É importante lembrar que combater o mosquito Aedes aegypti e usar repelentes previnem dengue, chikungunya e Zika vírus. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou inquérito para investigar o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. A investigação tem como base a delação premiada dos executivos da JBS Friboi. O ex-presidente do grupo frigorífico, Wesley Batista, disse que a empresa pagou propina mensal ao ministro, em torno de R$350 mil. De acordo com o executivo, o repasse era feito através da empresa IAP Consultoria e Debates, supostamente sem nenhuma contrapartida, desde 2009. Já Ricardo Saldi disse em depoimento que na eleição presidencial de 2014, o PT comprou o apoio político de Kassab e do PSD, indicando o grupo JF, dono da Friboi, para fazer os pagamentos. O repasse de R$7 milhões teria ocorrido por meio de doações oficiais e de notas fiscais frias à IAP. No STF, Kassab é investigado ainda em outro inquérito. Executivos da Odebrecht afirmam que ele teria recebido entre 2008 e 2014 R$20 milhões como vantagem indevida da empreiteira. O titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações nega as acusações. A nota diz que Kassab reafirma a lisura de seus atos, pautados no cumprimento da legislação, e ressalta sua confiança na Justiça. Ministro Edson Fachin autorizou a Procuradoria-Geral da República a questionar o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB.
O inquérito é baseado na delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo Hipermarcas, Nelson José de Mello. O executivo disse que repassou 5 milhões para a campanha de Eunício em 2014. Na época, o presidente do Senado concorreu ao governo do Ceará. Nas 12 perguntas formuladas pela Procuradoria-Geral da República, Eunício é questionado se tinha contato com Nelson Mello, se tem alguma relação de negócio com ele e se pediu alguma contribuição para a campanha. O Ministério Público Federal quer saber ainda se os dois conversaram sobre algum projeto de lei e em que circunstâncias isso ocorreu. O presidente do Senado já é alvo de outro inquérito no Supremo. Delatores da Odebrecht disseram que Eunício recebeu 2 milhões de reais da empreiteira. Em troca, facilitaria a aprovação de medidas provisórias favoráveis aos interesses da companhia. O juiz Sérgio Moro declarou que o auxílio moradia, que beneficia mais de 17 mil juízes no Brasil, é uma compensação pela falta de reajuste nos salários dos magistrados federais há 3 anos. A declaração de Moro foi em resposta à notícia de que o juiz da Lava Jato é um dos beneficiados pelo auxílio, mesmo sendo dono de um apartamento em Curitiba, no Paraná, onde trabalha. Desde 2014, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de estender a medida a todos os juízes do país, Sérgio Moro recebe R$ 4.377 referente ao auxílio. O salário base atual de um magistrado é de R$ 28.948, sem contar outras gratificações. O ministro Edson Fachin manda para o revisor Celso de Mello processo contra a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. Ela é acusada de receber dinheiro do esquema de corrupção desvendado na Lava Jato. É a primeira vez que o ministro mais antigo da corte atua na função de revisor da Lava Jato. Durante a análise, Celso de Mello pode confirmar, completar ou corrigir o relatório do ministro Edson Fachin na ação contra a senadora por corrupção e lavagem de dinheiro. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é acusada de receber R$ 1 milhão do esquema de propinas da Petrobras para a campanha dela ao Senado em 2010. O dinheiro teria sido pedido ao ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, pelo marido da senadora, que também é réu. Paulo Bernardo chegou a ser preso num outro processo por suposto envolvimento no esquema que desviou R$ 100 milhões do Ministério do Planejamento na gestão dele, por meio de empréstimos consignados a servidores. Quando acatou a denúncia contra a Gleisi em setembro de 2016, o Supremo considerou que, além do depoimento de delatores, o registro de ligações telefônicas, documentos e a investigação policial reuniam indícios suficientes para a ação penal. A defesa da senadora alega que em 2010 ela não ocupava cargo público, o que não justificaria o pagamento de propina. Desde que a Lava Jato começou há quase 4 anos, essa pode ser a primeira investigação a ter um desfecho no Supremo Tribunal Federal. É que cabe ao revisor Celso de Mello marcar o julgamento do caso, quando a corte vai absolver ou condenar os acusados. Pelo histórico das votações, Celso de Mello tem acompanhado o relator quando o assunto é abrir processo contra políticos denunciados. Foi o caso dos senadores Waldir Raupp, do PMDB, e Fernando Collor, do PTC, e dos deputados Aníbal Gomes, também do PMDB, Nelson Meurer, do PP, e Vander Lobé, do PT, todos réus no Supremo. Gleisi e Paulo Bernardo serão julgados pela segunda turma, formada por 5 ministros. Cabe ao colegiado analisar as ações da Lava Jato. Além de Fachin e Celso de Mello, também estão nessa turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, determinou a devolução do passaporte ao ex-presidente Lula. Ele foi condenado a 12 anos de prisão em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Bruno Apolinário considerou que não cabe à Justiça Federal de Brasília decretar medida preventiva para garantir a efetividade da condenação.
Se fosse o caso, caberia ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que condenou Lula. Com a decisão, Lula poderá ter o passaporte de volta e deixará a lista do Sistema Nacional de Procurados e Impedidos da Polícia Federal. Em nota, a defesa de Lula diz que a decisão corrige uma violência à garantia constitucional de ir e vir. E a defesa do ex-presidente Lula ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que ele não seja preso até a decisão definitiva sobre o processo em que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso é referente ao triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os advogados do ex-presidente querem que o pedido seja analisado diretamente pela segunda turma do STF e não primeiro pelo relator da Operação Lava Jato na corte, o ministro Edson Fachin. O ex-presidente já teve um pedido para impedir a prisão dele, negado pelo STJ na última terça-feira. Em Pernambuco, o presidente Michel Temer inaugurou obra do projeto de integração do Rio São Francisco. Sem mencionar o nome do ex-presidente Lula, que começou as obras do Rio São Francisco, Temer se orgulhou de dar sequência ao projeto. Ele também disse que vai assinar a autorização para que comecem os estudos para a integração das bacias do São Francisco e de Tocantins. Vai demorar talvez 4, 5 anos para a realização total desta integração da bacia do São Francisco com a bacia do Tocantins. Mas é uma obra necessária e eu espero que lá para frente, daqui a 4, 5 anos, alguém venha aqui nesta tribuna e diga: foi o Temer que começou essa integração, que pacificou a questão aquífera em todo o Nordeste brasileiro. De acordo com o governo, a segunda estação de bombeamento do Eixo Norte, em Cabrobó, vai reforçar o abastecimento de mais de 9.000 habitantes no município. Antes de embarcar para o evento, o presidente falou à Rádio Jornal de Pernambuco e disse que o governo dele aguenta Previdência sem reforma, mas os próximos não vão aguentar. Eu aguento a Previdência. Houve um déficit de 268 bilhões neste ano que passou. A tendência é aumentar esse déficit, essa dívida previdenciária, neste ano, mas o meu governo aguenta. O que não vai aguentar são os próximos anos. A deputada Cristiane Brasil busca ajuda para reverter a decisão que a impede de assumir o Ministério do Trabalho. Para isso, ela entrou em contato com Fábio Medina Osório, ex-advogado-geral da União, demitido do cargo pelo presidente Michel Temer em 2016. De acordo com o jornal O Globo, Cristiane Brasil estaria em busca de um advogado renomado para atuar no processo. Ela está impedida de assumir o ministério por ter sido condenada em 2 ações trabalhistas. Recentemente, Cristiane Brasil divulgou um vídeo num barco acompanhada de outros 4 amigos, no qual comenta o caso. Hoje, o site G1 divulgou que o homem que está ao lado de Cristiane na imagem teve o nome incluído no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. O empresário Flávio Ferreira tem 56 anos e é sócio da FGF Empreendimentos e Incorporação. No vídeo, ele diz, abre aspas, ação trabalhista toda hora a gente tem, a gente indeniza, paga, fecha aspas. Depois de passar 2 semanas sozinho em uma cela, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, está autorizado a receber parentes, tomar banho de sol e ganhar comida que vem de fora do complexo médico penal na região metropolitana de Curitiba. Cabral deixou a triagem do presídio, onde ficou sozinho em uma cela de 12 metros quadrados desde que foi transferido do Rio de Janeiro para o Paraná. Segundo o Ministério Público, o ex-governador tinha uma série de regalias na cadeia de Benfica, como visitas fora dos horários determinados e acesso a equipamentos de musculação. Agora, Cabral vai poder conviver com outros presos, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. E também ouvir rádio e assistir TV. Há 2 dias, a Justiça Federal aceitou a 21ª denúncia contra o ex-governador, desta vez por um esquema de lavagem de dinheiro. Ele já foi condenado 4 vezes, num total de 87 anos de prisão. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou uma liminar da Justiça Federal de Pernambuco que barrava a privatização da Eletrobras. O governo pretende arrecadar mais de 12 bilhões de reais com a venda da empresa, valor importante para fechar as contas neste ano. Moraes atendeu a um pedido da Câmara dos Deputados. E
E o governo anuncia o bloqueio de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2018. Esses recursos foram alocados como reserva de contingência. E o objetivo do governo é garantir o cumprimento da meta para as contas públicas neste ano, que é o de déficit primário de até 159 bilhões de reais. Além do corte, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, subiu a previsão de alta do PIB em 2018, de 2,5% para 3%. A Justiça de Portugal afirma que o operador financeiro da Lava Jato, Raul Schmitt, está foragido. Ele, que tem cidadania portuguesa, teve a extradição para o Brasil autorizada na semana passada. Segundo o Tribunal da Relação de Lisboa, Schmitt não foi encontrado em casa. O operador estava proibido de se ausentar do país sem autorização da corte. Schmitt foi preso em Portugal em março de 2016, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de envolvimento no pagamento de propinas aos ex-diretores da Petrobras, Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró. Os três também foram presos na Operação Lava Jato. Para o Ministério Público, ele atuava junto às empresas internacionais para firmar contratos de exploração de plataformas da Petrobras. A defesa de Schmitt afirma que ele não está foragido nem nunca esteve. Segundo o advogado, a informação é uma calúnia divulgada pelo Ministério Público Brasileiro para tentar fazer dele um bandido. Seguindo a tradição do inverno americano, a marmota Phil fez hoje a previsão de como serão as próximas semanas no hemisfério norte. E segundo o bichonho, o inverno rigoroso está longe de acabar. A experiência com o bichinho, sempre batizado com o mesmo nome, vem desde as primeiras formações de colônias de imigrantes alemãs que ocuparam a região da Pensilvânia durante a colonização americana. A superstição diz que se o animal que está hibernando sair da toca e sua sombra aparecer no dia 2 de fevereiro, o inverno deve se prolongar por mais 40 dias. Se nenhuma sombra for vista, a primavera virá mais cedo. Desde que a tradição começou, em 1886, Phil viu sua sombra mais de 100 vezes, o que não ocorreu apenas em outras 18. Os Estados Unidos tiveram uma onda de frio recorde em janeiro, com as mínimas mais baixas vistas em décadas. Aqui no Brasil, a semana vai terminando com tempo seco e quente na maior parte do estado, inclusive aqui na capital. Vamos ver com Mariana Armentano quando deve voltar a chover. Com uma grande massa de ar seco sobre o centro-sul do país, só deve voltar a chover para valer mesmo aqui em São Paulo na semana que vem. Para esse sábado, teremos mínima de 19, máxima à tarde de 26 graus, com muita nebulosidade. Aí no domingo o sol deve aparecer mais forte pela manhã, mas à tarde segue com muitas nuvens, com máxima também de 26. E para começar a semana, quase nada muda, máxima de 25 graus na segunda-feira, ainda sem chuvas por aqui. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O que significa essa numerária do governo federal? A gente acabou de ouvir que o governo vai bloquear 16 bilhões do orçamento. Quer dizer, tem previsão de gastar um dinheiro por ano inteiro, mas por precaução vai segurar uma parte desse tutu. Por quê? Porque o governo ainda não sabe se vai conseguir cancelar algumas despesas, que dependem de votação no Congresso, e não sabe se vão entrar outras receitas. E daí? No ano passado, por essa época, o governo dizia que iria bloquear 40 bilhões. Parece então que a situação está melhorzinha, que o governo talvez possa cortar menos gastos em obras como estradas ou casas populares, por exemplo. Na verdade, a situação está apenas menos ruinzinha. O governo ainda vai gastar muito mais do que arrecada neste ano. Deve ficar no vermelho em pelo menos 150 bilhões. O que é essa dinheirama? É mais do que tudo que o governo gasta com saúde e Bolsa Família por ano, por exemplo. Como faz para cobrir esse buraco? Pede dinheiro emprestado e paga juros, o que enriquece os mais ricos, que são as pessoas e empresas que têm dinheiro para emprestar. Dá para ficar nesse ritmo? Não. A dívida não pode crescer sem parar. Para piorar, há gastos que crescem sem parar, porque são definidos por lei ou pela Constituição, como as despesas da Previdência.
Se continuarmos nessa toada, o governo vai gastar cada vez menos dinheiro em obras, despesa que já baixou para o menor nível em mais de uma década. Sem obras, a infraestrutura do país, como estradas, vai ficando em ruínas. Depois, vai ficar também difícil pagar despesa com saúde, com universidade, com pesquisa científica e talvez com salários, como aconteceu no Rio de Janeiro. Para evitar esse desastre, é preciso aumentar imposto e evitar o crescimento de algumas despesas da Previdência em particular. Qualquer candidato ou candidata séria a presidente vai ter de tratar desse assunto. Como acabar com o vermelho nas contas do governo? Se não falar claro sobre esse tema, vai estar enrolando. Isto é, ou vai deixar a coisa quebrar quando tomar posse, ou vai fazer o contrário do que disse na campanha, vai mentir. Não tem jeito. Boa noite. O presidente americano Donald Trump acusou chefes do FBI de politizarem investigações sobre a interferência russa nas eleições de 2016. No Twitter, Trump afirmou que o FBI e o Departamento de Justiça politizaram as investigações em favor dos democratas e contra os republicanos. A relação de Trump com o FBI é tensa desde o começo de sua gestão. Em maio do ano passado, o presidente demitiu o diretor da agência, James Comey. Pouco tempo depois, o jornal The New York Times divulgou um memorando de Comey afirmando que Trump teria pedido a ele que livrasse o ex-conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, de investigações sobre as ações russas. Há poucos dias, o vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, também acusado por Trump, pediu demissão. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Voltamos na segunda. Bom fim de semana. Neste domingo, 3 da tarde, a TV Gazeta transmite o jogo Presidente Venceslau e Vera Cruz Campinas pela Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora Todo Seu.